Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Então vamos agora, nesse momento, nos preparar para entrar na presença dEle, abrir os nossos corações e falar com esse Deus maravilhoso. Convido você a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono da graça e a falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, agradecendo por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, agradecendo por ser o Senhor, o nosso Deus, o nosso provedor, e também, principalmente, através do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos colocar diante da Tua presença o culto, Pai, deste dia, o culto que nós iremos ministrar ao Senhor neste dia. Nos prepara, Senhor, purifica os nossos corações, perdoa, Senhor, os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar diante da Tua presença com confiança, com ousadia, com alegria, sabendo que é o Teu Espírito Santo que está falando aos nossos corações, que está revelando aos nossos corações. Assim nós entregamos as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa administração nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esse lar que está participando agora conosco, essa vida, essa família, que a bênção do Senhor esteja sobre todos agora, inclusive aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão na rua, aqueles que estão trabalhando, aonde quer que se encontre essa pessoa agora, que ela seja alcançada pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que tudo que seja feito aqui neste lugar seja sob a direção do Teu Espírito Santo e para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora dar início ao culto dessa manhã e eu quero então iniciar, apresentando os irmãos que estão aqui à mesa conosco, a irmã Maria Cristina, nosso irmão Luiz Fernando, nosso irmão Miguel, a irmã Wanda que está aqui do meu lado, e também os irmãos que estão participando aí através do Instagram. Então eu quero pedir nesse momento, que o nosso irmão Miguel, ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração nessa manhã para compartilhar com a igreja, aquela mensagem, aquela palavra, aquilo que Deus tem falado no seu coração nessa manhã para compartilhar com a igreja no nome do Senhor Jesus. Irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, e o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, bom dia a todos. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1, é do paralítico. Marcos capítulo 2, Marcos 2, versículo 3 e 5. 3 ao 5. Paralítico de Cafarnaum. Todos encontraram? Pode seguir. Sim. Vamos lá. A palavra de Deus. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado
no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia, né, o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Nessa passagem, né, temos 4 homens, eles decidem levar o paralítico até Jesus para que ele seja curado. Aí, como o local ele estava muito cheio, então eles abriram um buraco no telhado, né, de perto da casa, aí amarraram a maca do paralítico e fizeram ele descer até chegar a Jesus. Né? Aí Jesus, ao se deparar com aquele doente, na expectativa de ser curado, né, ele torna um homem são e salva também. Né? Embora havendo uma atitude de esforço, né, Jesus não curou o paralítico porque ele se esforçou e mereceu. Né? Jesus o curou porque aquilo foi um ato de fé antes de ser um esforço físico do paralítico. Né? Porque ele sozinho ele não ia conseguir seguir. Então foi um ato de fé, somente, né? Um ato de fé. E aí a atitude daqueles homens provou, né, que eles estavam convictos de que Jesus era a única solução para o paralítico. Ele já era um paralítico que era conhecido da aldeia, todo mundo sabia que já não estava há tempo, né, sempre foi paralítico. Então estavam determinados, né, a solucionar o problema do paralítico. Então não existia barreira que pudesse impedir, né? Porque Deus sempre quer curar todos nós. Ele nunca está com um recolhido, né? Ele sempre está com a mão estendida, ele quer curar sempre, né? Isso a gente tem que estar certo disso. Então, a fé é a única coisa capaz de mover o braço de Deus, né? Para que os milagres cheguem até nós. Então, se nós não tivermos fé, a bênção não vai chegar nunca para a gente. Por mais que a gente ore, peça a Deus, mas se a gente não tiver fé, não vai mover o braço de Deus. Né? O que o inimigo nos diz aqui? Nós somos doentes, a gente tem um sintoma que não vai melhorar nunca, que a gente não vale nada, né? Que a gente é um derrotado. Não adianta você ter fé, não adianta você ficar orando 24 horas por dia, jejum e tal, e sempre para querer derrubar a gente, para a gente não conseguir essa bênção com Deus. Né? Então, o inimigo ele vai fazer essa parte. E a nossa parte é o quê? É ter fé. Né? Temos que ter fé. E tudo vai melhorar. Então, Deus ele quer que a cura se manifeste no nosso corpo. E a nossa parte é cuidar do nosso corpo e crer no milagre, até ver a realização daquilo que buscamos. Né? Então, eu sei que é difícil para muitas pessoas terem fé. Né? Eu também, minha fé, temos que pedir a Deus também, através da oração, para sempre termos a fé renovada, crescer de passo a passo, né? Ficar sempre olhando para Deus. Igual na passagem que Cristo estava sobre as águas, né? Ele chamou Pedro e Pedro: olha para mim, olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, olha para mim. Né? E aí Pedro, no primeiro momento, ele olhou só para Jesus e esqueceu o resto que estava em volta dele, batendo. E ele foi, né? Estava andando também sobre as águas. E aí, quando ele percebeu, né, ele desviou o olhar para Cristo, imediatamente ele já afundou. Ele ia morrendo. Né? E Jesus, lá com misericórdia, de novo, né, pega ele e tira ele do fundo do mar. Estava já morrendo. Então, o que devemos fazer? É mirar em Jesus, não tirar o foco, né? Por mais
tem a gente te perturbando, familiares também, a família também, às vezes, né? Dentro de casa começa a contenda, né? Então, nós temos enfoque de Jesus Cristo. Né? Se nós não tivermos enfoque em Jesus Cristo para nos salvar, como ele curou, né, o paralítico, porque só o que curou ele foi realmente para a fé. Não foi vontade, não foi desejo, não foi uma expectativa, foi a fé. A fé dele que curou. E por misericórdia, Jesus sempre está lá com o braço estendido, né? Para salvar a gente, para curar, para libertar, para renovar, para avivar. Então, a minha palavra de hoje é essa: a gente manter a fé, né? Manter nosso foco em Jesus Cristo, unicamente só nele, para nós sermos abençoados sempre, a cada dia, o pão nosso de cada dia. Né? Todo dia é o pão nosso de cada dia. Não falo com isso. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra. A gente chora, a gente ri, vai atrás de trabalho, mas a gente sempre tem que pedir a Deus. Deus, nós não somos ninguém sem a tua ajuda. Nós não somos nada sem a ajuda de Deus, né? Sem a bênção de Deus. Então, a pessoa que se acha autossuficiente, que se acha PhD, doutor, o que ela faz, às vezes ela provavelmente ela sempre esquece de Deus, né? Acha que ela é autossuficiente e nada vai acontecer. Né? Mas, se nós não temos a fé, tínhamos a fé, e essa dependência de Cristo, do nosso Pai, a gente não chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. Então, essa é a palavra de hoje. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Importante aí as palavras do irmão Miguel, reforçando a importância da fé, né? E até citando aí aquela fezinha que nem um grão de mostarda, né? A fim de que a operação do Senhor Jesus, o milagre, ele venha acontecer em nossas vidas. E sempre tivendo aquele maior milagre, né? Que é a presença de Deus. Acho que o maior milagre que qualquer um de nós pode ter é a presença de Deus nas nossas vidas, né? Isso é muito importante. E também, né, irmão, é interessante ali que a fé daqueles 4 amigos também foi fundamental, né? Descarregar aquela cama lá, subir o telhado, desmontar o telhado, aguentar o estresse do Pedro lá, dizendo: o que vocês estão fazendo aí, né? Estão desmontando aí a casa e tal, né? E eles não se importar com nada daquilo e seguir em frente. Então o irmão Miguel, ele traz para a gente uma mensagem que quando nós temos fé, apesar das pessoas que vão tentar nos desanimar, nos deixar para baixo, querer que a gente desista daquilo que Deus colocou no nosso coração, nós não devemos jamais desistir, devemos continuar aí em frente. Então, essa importância que o irmão Miguel traz para a gente da palavra de Deus hoje aí nessa manhã. Tenha fé, tenha fé. O próprio livro de Hebreus, ele diz: sem fé é impossível que agradar a Deus. Então é preciso que aquele que dele se aproxima saiba que é ele que dá os benefícios àquele que o busca, e principalmente, né, saiba que ele existe, né? Então tem muita gente às vezes que até duvida da existência de Deus e quer alguma coisa dele. Como você vai conseguir alguma coisa de alguém que você não acredita que existe? Então é preciso, em primeiro lugar, acreditar que Deus existe, e depois crer que é Ele que vai abençoar, que é Ele que vai trazer a resposta para a sua vida, seja qual for a circunstância, né? Mas sempre, né? E o irmão Miguel colocou aí também, uma coisa interessante, né? Sempre se colocando debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente tem que saber que nem sempre as coisas serão feitas do jeito que a gente espera ou do jeito que a gente quer, mas é do jeito que o Senhor quer. Mas Ele nunca vai deixar de nos desamparar, e que Ele é capaz de fazer os milagres mais impossíveis e tirar a gente das situações mais complicadas e difíceis de nossas vidas. Deus abençoe o irmão Miguel
e continue aí também trazendo aí sempre uma palavra edificante para a igreja aí, através, né, da sua boca, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos agora também dar continuidade ao culto, né? Primeira parte nós começamos aí com a palavra, e também falar com o nosso irmão Luiz, né, o irmão Luiz Fernando, ele, que também vai trazer da parte de Deus aquilo que o Senhor está dirigindo através do Espírito Santo ao seu coração para a edificação da igreja. Quero também dar a paz do Senhor Jesus, um bom dia a nossa irmã Jaqueline, que também agora acabou de entrar na mesa aí, né? Está participando aí conosco, em nome do Senhor Jesus, através do Google Meet, né? E também o nosso irmão lá, Igor, né? Está participando através do Instagram, né? Seja bem-vindo aí, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Bom dia, Miguel. Bom dia, Jaqueline. Graças a Deus estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Eu vou de Salmo 5, vou fazer a breve leitura, Salmo 5. Mas graças a Deus porque estamos aqui nas primeiras horas desse dia de domingo, recebendo de Deus através do Espírito Santo a palavra dele. E a palavra dele é justamente porque, como falou o Miguel, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós temos que estar mergulhados no Espírito de Deus, na palavra, temos que ter a palavra de Deus instalada em nossos corações, não a palavra que mata, mas a palavra que vivifica, não a palavra que às vezes pode nos enganar e achar que nós somos o último biscoito da lata. Não. A palavra nos mostra que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então eu vou fazer a breve leitura do Salmo 5 e de certa forma, tem uma ligação com algumas coisas com que o Miguel falou. Então o Miguel, além de trazer a mensagem dele, o Espírito Santo, ele conduz as coisas. Então vamos lá. Salmo 5. Proteção contra os ímpios. É um salmo de Davi. Davi, do Senhor, as minhas palavras, e acorde o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro de manhã. Senhor, ouve a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando, pois tu és Deus que se agrada. Não, tu não és Deus que se agrade com as iniquidades, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o santuário e o fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declaram os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozigem-se
todos os que confiam em ti. Colhem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti te gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e com o escudo os cercas da tua benevolência. Bom, se nós formos olhar, não é, o livro de Salmos, grande parte desses salmos, dos salmos, justamente mostra uma coisa muito clara, que é a questão das dificuldades da vida. Então, interpretando esse conjunto, o conjunto dos salmos, e aplicando nos dias de hoje, não adianta, nós vamos passar pela vida, não existe o evangelho, não é só vitória. Você sempre vai ter dificuldades, você vai encontrar pessoas que vão tentar atrapalhar a sua vida, mas você mesmo também vai atrapalhar a sua própria vida, você mesmo. É muito fácil a gente apontar o outro e falar, não, esse cara aí, mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós mesmos é que fazemos mal a nós próprios. Então, ele de cara, ele fala uma coisa muito importante que nós precisamos nos dar conta, e ele chega e fala assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, isso é muito importante. Eu outro dia estava conversando com o pastor Aguilar e foi exatamente isso. O pastor Aguilar falou, Luiz, não adianta, eu não consigo sair de casa sem antes colocar todo o meu dia diante dele e tudo mais. Isso é uma grande verdade. Né? Nós precisamos realmente colocar todas as nossas dificuldades. Lógico, evidente que tem uma sabedoria ao orar que vem com o tempo que você vai realmente se deixando obedecer por Deus. É o que ele fala aqui mais adiante. E logo depois disso, ele fala assim, olha, porque o Senhor não é Deus que se agrade em iniquidade. Ele começa, como ele tinha muita intimidade com Deus, e ele estava numa situação de perseguição, talvez aqui tudo indica que seja pelo rei Saul, e Davi sempre teve um coração igual ao coração de Deus. O Davi, ele argumentava bem, olha, o Senhor não é o Deus que gosta disso, da iniquidade, né? E contigo subsiste o mal. É como se ele colocasse tudo isso diante de Deus, né? E também no sentido de fundamentar o pedido, mas no sentido de se lembrar que Deus é o Deus de misericórdia. Deus não é o Deus que se alegra na maldade, de jeito nenhum. Então, é muito interessante como a gente remói dentro da gente, como nós ruminamos dentro da gente as qualidades de Deus e o que nosso Deus abomina. Então, isso é muito importante, essa questão, não é? Da gente colocar de manhã diante de Deus, essa questão que a vida não é só a vitória, pelo contrário, a vida é a luta, a salvação se alcança por muita luta, não é fácil ser cristão, não estou dizendo que seja impossível, porque vem mais coisa aí. Mas continuando, ele chega e fala no versículo 7, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Então aqui começa. Aqui ele fala, mais adiante ele vai confirmar, começa a antítese, começa a oposição de quem rejeita e de quem se submete a Deus. Aqui começa o oposto. Vocês fazem isso aí que Deus não se agrada, a iniquidade, mas eu não. Eu me submeto. Eu vou à casa de Deus, eu coloco o meu coração diante de Deus. Eu peço a Deus para que me revele, através do Espírito Santo dele, que está disponível a nós depois da obra de Cristo, para que me revele as coisas do meu coração, para que
para que eu viva o processo da santificação depois do arrependimento simbolizado do batismo, do sincero arrependimento. E ele continua, ele fala: Senhor, guia-me na tua justiça. Ou seja, viver dentro da justiça de Deus, ser guiado na sua justiça, é você conhecer as coisas que Deus abomina e que Deus gosta. E ele fala, e ele diz, por causa dos meus adversários. Então, é importantíssimo para nós ficar claro quem é o homem de Deus e quem não é o homem de Deus. A verdade, a verdadeira conversão se dá quando nós vivemos uma vida segundo Cristo. Então as pessoas vão lá: não, aquele cara ali, eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, mas ele é homem de Deus. Ele tem a conduta, ele não arranja confusão com ninguém, ele não rouba, ele não engana, ele não adultera. Acaba aparecendo a diferença do homem espiritual e do homem carnal. Então ele deixa muito claro, porque o homem, mesmo carnal, ele vê porque ele sente o anseio de Deus, não adianta. E ele encerra essa parte, que eu acho muito interessante, que diz: endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, me põe direitinho no teu caminho, faz o teu caminho claro para mim, para eu poder seguir. Então é uma coisa do nosso coração, vamos falar assim, para o coração de Deus. E temos, graças a Deus, tudo, como eu já falei, tudo que estiver no livro de Salmos, tudo que você lê no Antigo Testamento, você interprete e aplique no Novo. Então nós temos o Espírito Santo que nos orienta nisso. E ele fala aqui, que eu acho muito interessante, quando ele confirma tudo. Ele fala no versículo 10: declara os culpados, ó Deus, caiam os seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. É isso aí, o pecado de rebelião. Não é isso? O homem não adianta, ele pode de Deus. Adão, depois que pecou, o desobediência se escondeu de Deus. Deus é que teve que ir atrás. Como o Espírito Santo de Deus vem hoje a nós, vem nos incomodar. Mesmo o próprio ímpio, ele sabe, aquilo incomoda, ele sabe que ele não está agindo direito, mas vai vivendo a vida assim mesmo. E aí acaba como acaba. E vem a antítese, justamente a antítese, que se rebelaram contra ti, ao passo que no versículo 7 ele fala assim: me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então aqui vem o outro antagonismo, né? Um fala em obediência, em viver em temor, e o outro fala claramente em transgressão e rebelião. Então é muito interessante, a nossa vida vai ser isso. A nossa vida é um evangelho difícil, é um evangelho que passa a ministrar aos nossos corações. É o evangelho da santificação, antecipado pelo verdadeiro arrependimento. É isso que nós temos que viver. E depois ele vem, não vou mais me alongar, ele fala: mas regozijem-se todos que confiam em ti, né? Voltem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Olha, a gente pode estar passando o que estiver passando, mas se nós não tivéssemos a Cristo, seria muito, mas muito pior. E uma coisa que o Miguel ressaltou, que eu acho muito importante, e que está falando aqui, e a gente às vezes não pega, nós somos felizes. Por isso que ele fala: nós confiamos. Se nós não confiássemos em Deus, as nossas esperanças cessariam na medicina humana. Mas aqueles 4 homens, não é como falou o pastor Aguilar, né? Imagina,
está todo mundo lá, de repente começa a tirar aquelas palhas todas, começa a desmontar o telhado. Deve ter sido uma confusão. A gente fala assim, mas quando a gente imagina a situação, porque aí a gente percebe a fé dos caras. Né? Porque Jesus falou, está escrito lá, vendo-lhes a fé. Né? E Jesus primeiro olhou a fé dos caras. Né? Então é muito importante, quando nós que temos a fé, e essa fé que é mantida em nós pela palavra, pela leitura da palavra, entendeu? Nós que temos essa fé, o nosso socorro não para na medicina humana, ela vai parar no sobrenatural de Deus. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas o principal na nossa vida é nós caminharmos para a nossa salvação. Então, pastor, era o que eu tinha para falar, desculpe a demora aí, e muito obrigado pela minha oportunidade. Amém, glória a Deus aí. Que Deus continue abençoando, irmão, trazendo sempre aquela palavra aí objetiva, né? Que a gente tem que colocar durante a semana, né? A praticidade. Então, como eu vou reagir na minha vida de acordo com a palavra de Deus, né? E essa questão que é muito importante, né, para todos nós aí que temos fé, que acreditamos no Senhor Jesus, né, que somos salvos no Senhor Jesus, não cair no ponto, né, da cigarra, que é só vitória, né? Não, a gente vê, se você ler o Novo Testamento, você vai ver muita perseguição, você vai ver muito sofrimento, você vai ver muitas lutas. Então, nós temos que estar preparados também para isso, né? Claro que Deus, Ele cuida de nós, Deus supre as nossas necessidades, Deus nos dá capacidade, mas não é só vitória, como o irmão Luiz colocou. Mas eu gostei muito, irmão Luiz, que logo depois o irmão falou da autossabotagem, né? Que muitas vezes as pessoas estariam responsabilizando os outros pelo seu próprio sofrimento, mas às vezes nós mesmos estamos nos autossabotando, né? Tomando decisões ou fazendo coisas que estão nos prejudicando, quer seja na forma que nós nos alimentamos, exercitamos, tomamos as nossas decisões, né? Essas coisas são importantes a gente alinhar com a palavra de Deus. Então eu achei muito interessante isso aí também. É verdade, como falou, comentei a questão de a oração inicial do dia, né? Então é como se eu fizesse aquela agenda mental, eu já sei tudo que eu vou fazer, ou então pelo menos tudo que está planejado para eu fazer naquele dia, e eu chego diante de Deus e vou colocando cada parte daquele dia, pedindo a Ele direção, orientação, proteção. Isso é muito importante para as nossas vidas, né? Porque isso está dizendo submissão a Deus. Eu estou submetendo os mínimos detalhes da minha vida ao Senhor, porque eu creio que Ele é o provedor da minha vida, é Ele que me protege, é Ele que me livra de todos os males, né? Também falou aqui sobre a salvação se alcançar por lutas, né? Então, o caminho da salvação é um caminho estreito, apertado, Jesus já falou sobre isso, e exige que nós estejamos preparados para enfrentar dificuldades, enfrentar lutas, né? De uma pessoa que está aí sendo aí ensinada a só ter vitória, né? Que vai estar tudo certo, que ela vai amarrar todo mundo, né? Vai ficar tudo quebrado, caído de joelho aos pés dela, e ela vai subir o degrau da exaltação, ela facilmente vai se desiludir, facilmente ela vai ver aquela fé de cristal dela sendo quebrada, né? É uma fé de cristal, ela não tem ali a consistência para resistir, como fala Paulo em Efésios, aos dias maus, né? As astutas ciladas do inimigo. Então é necessário que nós tenhamos essa fé. Também falou muito sobre a diferença entre aquele que serve e não serve ao Senhor. E aí entra, o irmão colocou ali aquele antagonismo, né? Entre a pessoa que é rebelde e se rebela contra Deus. O rebelde, ele tem uma dificuldade, né? Ele sai lá, ou abre alas, né, que eu quero passar, e está tudo bem, e no outro dia ele está lá, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus e tal, né? E ele não consegue entender que ele está numa atitude de rebeldia. Por quê?
porque ele está dizendo que ele pode servir a Deus da maneira como ele quer e não da maneira como Deus está falando, dirigindo, que deve ser na sua própria palavra. Então, essa é uma posição de rebeldia que a pessoa se coloca contra a Deus, né? Também falou sobre a verdadeira conversão, né? De quem vive a Deus, né? E quer viver de acordo com a sua palavra e pede a Deus para dirigir ao seu coração, né? Deus vai dirigir ao seu coração. Ele falou também da rebelião mais uma vez contra Deus, que é o estado que nós estamos vendo aí a humanidade neste momento. As pessoas não entendem o que está acontecendo, né? Elas buscam culpados em todas as coisas, mas elas não conseguem enxergar que essa rebelião deliberada, né, e massificada contra Deus, uma rebelião chapa branca, né? Uma rebelião com a chancela das autoridades mundiais contra o Deus vivo, e as pessoas elas têm uma dificuldade de entender isso. E também falou sobre o passar lutas, né? Se passar lutas sem Cristo é muito pior. Se passando a luta com Ele nós já temos aí tantas dificuldades, né? Tantos problemas, imagine passar lutas sem Cristo, sem a presença de Deus em nossas vidas, né? Então vai ficar muito pior, tá? Então é necessário realmente que nós tenhamos aí a certeza de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai dirigir sempre todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Deixa eu botar aqui a senha aqui para abrir. E nós vamos agora, no nome do Senhor Jesus, fazer mais um louvor a esse Deus maravilhoso, né? Quero mais uma vez pedir a Deus que abençoe aí o irmão Luiz, abençoe o irmão Miguel, para que eles possam ser instrumentos aí na mão de Deus, trazer aí para a gente sempre uma palavra de Deus aí abençoada. E vamos louvar o nosso Deus, né? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
Glória a Deus, né? Vamos deixar sempre a vida, a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, né? Ainda não, né? Mais um pouquinho nós iremos terminar, né? Mas aí é só Jesus que vai decidir quando vai ser esse dia, né, irmão Miguel? Vamos chegar lá. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 12, né? São os dois irmãos aí que estão se ajuntando a nós aí através do Instagram, né? Sejam bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Bom, então nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeiro livro, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já está Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amalaque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amalaque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti,
para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazer aqui uma oração pedindo a Deus que nos dê a sabedoria, né? Nessa palavra. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o teu Espírito Santo a me dirigir, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, meu Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Então é uma palavra aqui longa, né, irmãos? Deixa aqui de novo. Mas é uma palavra que traz muito entendimento para nossas vidas, né? Para que nós possamos aí ser bem-sucedidos nas coisas que nós fazemos, entendendo esses passos aí de Saul e a repreensão de Samuel. Primeira coisa aí, no versículo 12, Samuel madrugou, né? Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então a gente vê uma mudança muito grande na personalidade de Saul após ele se tornar rei, né? E tem até um dito popular que fala que se você quer conhecer uma pessoa, você dê poder para ela, né? Você vai conhecer muito bem aquela pessoa. Então houve uma mudança, uma transformação no coração de Saul. E quando chega ali Samuel, a primeira coisa que ele vê, já faz um monumento em Gilgal, né? Para comemorar a vitória, né? Como se aquela vitória fosse uma vitória pelos méritos dele, do exército, né? Das estratégias de Israel, e não uma vitória que fosse dada já por Deus, que mandou ele executar aquela guerra contra os amalequitas, porque os amalequitas, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles embarreiraram, eles tentaram de todas as formas impedir, e aí Deus falou: eu não me esquecerei do que os amalequitas fizeram aqui hoje, e eu vou me vingar. E quando ali estava constituído o reino, né, o primeiro rei, Saul, então Deus falou: esse é o momento propício. E ele dá uma ordem direta. Imagine Deus chegar para mim, para você, e dar uma ordem direta, gente. Ele não mandou um estafeta, ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou Gabriel, Miguel, Rafael, Sarafael. Não, Deus foi pessoalmente e disse a Samuel o que o Saul deveria fazer. Era uma ordem direta de Deus para Saul. Então o que diz ali a palavra, né? Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu-lhe Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, primeira coisa para a gente entender, Gilgal
foi o lugar aonde foi anunciado que Saul ele seria o rei. E quando ele recebe esse anúncio por parte de Samuel, né, ele é investido da unção real por parte de Samuel, ele também recebe as advertências quanto às consequências da desobediência, o que iria acontecer caso ele fosse rebelde à palavra de Deus. Então não havia nenhum engano, ninguém estava sendo enganado, não podia dizer eu não sabia, né? Estava tudo ali já determinado, escrito, né? E quando ele é ali questionado, quando ele é inquirido sobre aquele barulho de ovelhas e bois, já que Deus havia dado uma ordem direta para que tudo fosse destruído, ele diz que aquilo ali foi o melhor lá do Amaleque, que o povo quis trazer aquilo ali. Ora, ele transfere uma responsabilidade, né, para, né, o povo, para aqueles que nada tinham a ver com aquilo, pois a decisão caberia ao rei. Quem foi ungido rei foi quem? O Saul, né? Interessante a gente ver esse posicionamento. Aí diz mais aqui a palavra do Senhor no versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então nós temos aí o Saul escolhido, ele era da tribo de Benjamim, e aí poderia até ser uma escolha de Deus para recompensar essa tribo, porque foi a tribo que foi corajosa, né? Ela queria ser a primeira tribo ali a atravessar o Jordão, né? Ali quando eles estavam passando, saindo pelo deserto para chegar à terra prometida. E aí, quando ele fala sobre isso, né? O Samuel vai dizendo que há uma condenação, ele faz ali uma acusação, é feito ali o que é a culpa dele, de forma clara e objetiva. Quando a pessoa ela transgride a palavra de Deus, quando a pessoa ela desobedece a Deus, ela se rebela contra Deus, isso é uma coisa clara e objetiva. Por quê? Porque tudo que Deus requer de nós está escrito na sua palavra. E quando a pessoa ela deixa de obedecer a palavra de Deus, quando ela vira as costas à palavra de Deus, ela está transgredindo, ela está pecando contra Deus, e de uma forma deliberada, né? Imagina, uma ordem direta de Deus, Deus disse faça isso ou não faça isso, e a pessoa de alguma forma se rebelou, desobedeceu a Deus, né? Então havia ali uma ordem objetiva contra ele, e ele não obedeceu, né? Ele recebeu essa ordem que foi bem detalhada, deveria ser exterminado todo o povo, deveria ser exterminado todos os animais, nada deveria sobrar, mas ele deliberadamente poupou, e ele já mentiu, porque ele falou que só poupou o gado, né? Lembra aí, irmãos? Até agora ele só falou que só poupou o gado, mas nós vamos ver no decorrer da palavra que ele também vai poupar o rei Agag, né? Olha aí, a pessoa como ela é dissimulada, né? A pessoa, quando ela começa a se rebelar contra Deus, ela fica dissimulada, ela quer esconder as coisas que ela está fazendo, como se alguém pudesse esconder alguma coisa de Deus. Não é possível, né? Não tem como se esconder de Deus. Então, foi uma deliberação para se rebelar contra Deus, uma rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. Aí diz assim no versículo 20: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor,
e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe, agora sim, a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer o Senhor teu Deus em Gigal, no mesmo lugar onde ele recebeu ordens que não poderia se rebelar contra Deus. Aí ele acaba de confessar, né, tentando dissimular que ele traz o rei Agag, que Deus falou que ele deveria ter executado, deveria ter morto esse rei Agag, né? Então a teimosia. Isso aqui, irmãos, não era a primeira vez. Lembra que Saul, ele foi lá oferecer sacrifícios, ele tomou a frente e ofereceu sacrifícios no lugar de Samuel, e ele já vinha com uma anotação na caderneta, ele já vinha lá com um cartão, o terceiro cartão amarelo dele, já estava pronto para levar o vermelho, e ele vai lá e comete a falta, e a falta gravíssima. Ele se rebela contra Deus, poupando ali o melhor do gado, as ovelhas, e também o rei Agag. Então, uma insensatez, né? E outra coisa, ele não tem ali o arrependimento, ele não diz, olha, Senhor, me perdoa, eu pequei, se ajoelha, se joga no chão, está tudo certo, faz o que o Senhor quiser comigo, né? Porque eu realmente errei, eu pequei. Não, ele se fica firme ali, tentando justificar o seu pecado. Vocês já ouviram palavras como assim? O que tem, né? Isso não tem nada a ver. Os tempos são outros, né? Deus é amor, né? Toda forma de amor é válida. Então, são os Saúls da vida que estão por aí, falando estas coisas, se rebelando contra Deus e levando outras pessoas a se rebelarem, porque elas preferem atender aos desejos da sua vontade humana, da sua natureza humana, da sua natureza carnal pecaminosa, a se submeter à palavra de Deus, que é o único que tem o poder para nos transformar, é o único que tem o poder para nos salvar. Então é essa a diferenciação aqui. Nós vemos aqui um homem insensato, que foi ali colocado por Deus, que foi ungido por Deus para ser rei, mas que deveria obedecer a Deus. Era um reino ali teocrático, que estava submetido a Deus, e ele se rebela, né? Vamos ver o que o Samuel diz depois, mais uma vez, o Saul negar a sua culpa, mais uma vez jogar a culpa para cima do povo, para cima de todo mundo, né? Ah, foi a vizinha, foi o irmão, foi a tia, foi o pai, né? Foi o chefe, todo mundo é culpado, menos ele é um pobre coitado, né? Já viu gente assim? Todo mundo é culpado daquilo que acontece com ela, menos ela nunca assume a culpa dela, né? Segredinho para você aí. Se você se encontra numa situação dessa, tira a culpa de todo mundo. Primeira coisa que você faz, tira a culpa de todo mundo, se coloca na presença de Deus, assume a sua responsabilidade, assume a sua culpa, e você vai ver, né? Lógico, pede perdão, se arrepende e deixa, né? E você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida, né? A obra que Deus vai fazer na sua vida a partir do momento em que você assumir a sua responsabilidade, assumir a sua culpa, se arrepender, confessar e deixar. É isso que é o procedimento correto, e não ficar tentando. Gente, não se justifica pecado, né? O pecado ele não tem justificativo. Uma vez que a pessoa errou, ela tem que realmente se arrepender, ela tem que pedir perdão e ela tem que deixar, né? Então, não pedir perdão e continuar fazendo ali aquele pecado. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Ora, depois de ele ouvir essa declaração, eu vou voltar à declaração porque isso é importante, no versículo 22, né? Porém Samuel disse: tem o Senhor porventura tanto prazer em holocaustos, né?
holocaustos, sacrifícios, né? Esses sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra. Será que Deus tem tanto prazer na oferta de cordeiros, né? De pombos, de trigo, de cereais, de dinheiro, né? de milhões, né? De milhares, né? Será que é isso que dá prazer a Deus? Você chegar com a tua mão cheia de dinheiro lá e jogar em cima do altar? Será que é isso que dá prazer a Deus? Será que é isso que Deus requer de nós? Né? Eu vou dar minha casa para Deus, né? Não dizendo que você não possa, não, deixa, você quer dar sua casa para Deus, quer dar, né? Tudo bem, né? Faça o que você quiser com o que é seu. Mas será que é isso que Deus requer de nós? Será que é isso que Ele tem prazer? Aqui está dizendo a palavra. A sentença condenatória de Saul é bem clara, né? Será que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Quer dizer, o prazer de Deus está na obediência à sua palavra. Este o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, primeira coisa, né? Obedecer a Deus, ou colocar em prática aquela palavra de Deus é melhor do que o sacrificar. E o atender, né? Então é aí a parte prática da obediência, né? Deus falou, você ouviu, você determinou que vai obedecer e você colocou em prática. É melhor do que a gordura de carneiros. Então ele explica qual deveria ter sido a conduta do Saul e está dizendo para nós aqui qual deve ser a nossa conduta, né? Porque nós podemos fazer as nossas escolhas. Ninguém aqui é obrigado a fazer o que os outros estão dizendo. Você não é obrigado a ouvir a palavra de Deus, você não é obrigado a servir a Deus, né? Mas nós precisamos saber que as nossas escolhas, elas terão consequências. A gente precisa entender isso. Nós não estamos livres das consequências. Apesar de sermos livres para fazer as nossas escolhas, nós não estamos livres das consequências destas escolhas, e elas terão consequências. É isso que está aqui falando o Samuel para o Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é o pecado de feitiçaria? É manipular forças espirituais, é manipular e querer adivinhar coisas, é usar espíritos de pessoas mortas, né? Que nós sabemos que são espíritos enganadores que fazem esse papel, para manipular as pessoas, para manipular as coisas. É querer fazer rituais, é querer fazer aí uma série de procedimentos, né? E para que possa manipular o sobrenatural. É isso que é a feitiçaria. Então ele está comparando aqui, né, essa rebelião como esse pecado de feitiçaria. Quando a pessoa é rebelde, o rebelde é feiticeiro, porque ele quer manipular, ele quer fazer com que as forças espirituais trabalhem em favor dele. Então ele diz, Deus me falou, Deus me disse, tem que ser assim agora, vamos nos seguir. Olha, esse Moisés não está com nada, esse Moisés vai fazer a gente morrer no deserto, ele vai fazer a gente morrer de sede. Então esse é o rebelde, ele chama para si como se ele tivesse o poder de manipular as coisas espirituais e como se ele tivesse um acesso direto a Deus, quando ele na verdade não o tem. Esse é o rebelde, como a gente tem rebeldes por aí. Pessoas que estão aí desdenhando da palavra de Deus e manipulando, usando as pessoas, né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou pessoas que se deixam dominar pelos objetos do seu desejo, são fácil presas para esse tipo de rebeldes, de manipuladores. Então é importantíssimo a gente entender esta coisa aqui dentro da palavra do Senhor, né? E além dessa rebelião, né, que é o pecado de feitiçaria, ele também fala da obstinação. O que é obstinação? É o camarada que é teimoso, né? Que ele teima. Então aquela pessoa que é teimosa contra Deus, que não aceita a repreensão,
ela acaba sendo também uma pessoa idólatra, né? Ele diz aqui, idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Aí vem uma sentença dura, mas dura mesmo, né, para Saul, por causa do orgulho de Saul. Gente, só por causa do orgulho de Saul, porque ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Repara, ele não rejeitou para que ele não fosse salvo, ele não rejeitou para que ele não fizesse parte do povo de Deus. Era apenas ele se resignar e falar assim: eu pequei, tudo bem, o senhor pode colocar o próximo rei no meu lugar, está tudo certo, daqui para frente eu vou andar direitinho com o Senhor. Mas o orgulho, a obstinação, né, a feitiçaria, a rebeldia de Saul impedia que ele tomasse essa posição. Ele não conseguia entender que a salvação era o mais importante, né? As favas com ser rei, eu serei salvo, eu viverei uma eternidade na presença do Deus Altíssimo. Eu quero saber de ser rei, eu quero saber de ter poder, eu quero saber de ser rico, eu quero saber de qualquer uma destas coisas. O importante é eu ser salvo. Mas ele não tinha isso, né? Porque ele já estava contaminado pelo poder, ele já estava contaminado pela ganância. Então era isso que Saul estava querendo, né? Então a sentença foi dada, e essa sentença já vinha com peso, porque Samuel já tinha tentado interceder por Saul, e Deus falou: não interceda mais por ele, porque eu o rejeitei, eu não quero mais que ele seja rei, porque não foi a primeira e nem a segunda que ele falou conosco. Entendeu? Então, havia antecedentes. Deus nunca ele faz uma coisa assim de supetão, é agora, né? Errou a primeira vez, tá, o chicote. Não, ele deu chances para que Saul retrocedesse, e Saul, ao invés de melhorar, Saul ele fez foi piorar. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Saul lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e adorou o Senhor. Nesses versículos finais, eu li tudo porque dá para compreender tudo com essa leitura. A gente consegue entender o seguinte: primeiro, é reforçado a condenação de Saul, né? Essa condenação ela é reforçada aqui, e Samuel já não está disposto a ir com ele. O Samuel já está entristecido, ele consegue enxergar agora claramente aquilo que Deus já tinha falado com ele, que ele era orgulhoso, que ele era rebelde, que ele era obstinado e ele não ouvia Deus, que ele não tinha compromisso com Deus. Então Samuel conseguiu agora enxergar na maneira como ele procura se defender, na maneira como ele procura argumentar aquilo que não tem argumentos, aquilo que é indefensável, né? Mas quando o Saul puxa o Samuel para que ele vá, e ele diz que ele vai dar as costas e rasga, ele dá mais uma vez a sentença dizendo que Deus rasgou o reino de Israel
para entregar aquele que era melhor do que ele. Quem é esse? Nós sabemos, né? O rei Davi vai logo ser ali ungido, né, para ser o rei de Israel. Então vai ser o Davi que vai dar prosseguimento ao reinado. Ele vai passar da tribo de Benjamim para a tribo de Judá. Tá? Há uma transição de reis e há uma transição também de tribos aí. Né? Vocês têm aí mais ou menos aí uns 40 anos de reinado aí para cada um, né? Reino Unido aí, mas depois 40 também do Salomão e ao final do Reino Unido. Mas isso é outra história, né? O que nós entendemos aqui é que a preocupação de Saul era com a aparência, porque se Samuel se separasse dele, daria a impressão de que os dois estavam, né, brigados, que Deus não estava com ele, e isso poderia enfraquecer o poder político. Olha que coisa, hein, irmãos? Poder político, um homem que tinha Deus na sua, né, no seu ministério, na sua vida, ajudando ele, auxiliando ele, lutando as suas guerras, orientando ele em todas as coisas. Agora ele está preocupado com o poder político, com a aprovação popular, com o que o povo pensa, né? Olha como ele se tornou um homem medíocre diante de Deus. Por isso Deus rejeitou ele, né? Então Samuel foi, mas não foi por vontade própria, ele foi apenas para que não houvesse mais uma situação embaraçosa, mas ele decretou, o reino foi rasgado, vai ser dado a outro que é melhor do que você. O pior dos erros aí, né? Além de tudo aquilo que fez, que ele foi condenado, Deus não condena ele a sair do meio do povo, Deus não condena ele à perdição, ele não, naquele momento, ele não estava perdendo a sua salvação, ele apenas estava sendo destituído do cargo de rei por ter sido considerado por Deus inapto para isso. Então, muitas vezes a pessoa, ela pode ser considerada a Deus inapta para algum cargo, para alguma coisa, né? Às vezes na igreja, às vezes até na vida secular. Mas isso não quer dizer que Deus virou as costas para você. Isso não quer dizer que Deus tirou a tua salvação. É só você aceitar a disciplina. O mais importante é ser salvo. O mais importante é permanecer na presença de Deus. O que adianta você querer manter um cargo, manter uma posição e perder a sua salvação? De que adianta isso na sua vida? Melhor entrega. Deus falou, não quer, tá bom, vou obedecer a Deus. Vou fazer aquilo que Deus quer. Eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo a minha culpa, porque se você insistir, além de você estar se prejudicando, você está prejudicando aos outros, e isso também será acreditado na sua conta. Então, ouça a repreensão de Deus, porque Ele só repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. Então, se Deus repreendeu, né? Querido, minha querida, meu irmão aí, baixa a cabecinha e peça perdão a Deus. E peça misericórdia a Deus. E deixe Ele agir na sua vida. Ele nunca, Ele vai te deixar. Ele jamais, Ele vai te desamparar. Um coração contrito, um coração que se humilha, um coração que confessa diante de Deus, que pede perdão e que deixa, ele jamais será desamparado. Pelo contrário, Deus vai fazer que nem o pai daquele filho pródigo abrir os braços e receber esse filho com todo amor. Que essa palavra, ela tenha trazido paz ao seu coração. Que essa palavra tenha trazido direção para o seu ministério, para a sua vida, para a sua família. Saiba que Deus está cuidando de você. E que, por pior que seja a situação, por mais difícil que ela pareça, Deus, Ele tem uma saída para você. Que Deus te abençoe. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as considerações que Deus estiver colocando no seu coração
Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu vou falar assim algumas coisas que eu achei importante reforçar, né? Então vamos lá. No versículo 17, eu achei o máximo. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ou seja, nós não somos nada. E se porventura, nesta terra, nós tivermos alguma autoridade, algum poder, essa autoridade, esse poder, ela é concedida por Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, pode ser o que for, delegado de polícia, você está ali porque aprove a Deus, e fosse assim. Então, nós temos sempre que pensar isso na vida. E nós estamos prestando contas com a nossa autoridade, nós estamos prestando contas às pessoas, aos cidadãos, sim, mas antes disso, nós estamos prestando contas a Deus, sejamos ou não cristãos. E aí começa tudo. Então, essa embriaguez do poder, né, que quando você ganha o poder, você começa a se transformar, né? É que nem aquele político que, infelizmente, né, desvia o dinheiro público, e você começa a ver que ele troca de carro, né, que ele começa a usar roupas melhores e tudo mais, né? Começa ele a querer fazer a história e não deixar Deus fazer a história. Mas Deus já está feito, aí não adianta. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa que ficou clara com a sua pregação, pastor, é que com essa forma o que acontece? Saul criou um Deus só para ele, ou seja, Saul era Deus de Deus. A verdade é essa, porque ele, através dessa forma como ele conduzia as coisas, ele não obedecia a Deus. Então ficou claro o seguinte: não, Deus manda aquilo, mas aquilo eu não consigo obedecer, o meu temperamento é difícil, então isso não vale. Aí o que acontece? Você cancela a autoridade de Deus e passa a ter a sua própria autoridade. A verdade é que nesse caso aqui, Saul estava se fazendo Deus com letra minúscula de Deus com letra maiúscula. Essa é que é a grande verdade. E está por trás disso, daí vem toda a confusão. No Salmo 24, ele chega e diz: ele foi culpando o povo, assim como Adão botou em Eva: olha a mulher que tu me deste. Né? E foi o que nós falamos aqui. O grande mal das pessoas, elas colocam a culpa em todo mundo e não querem olhar para si próprias. E não precisa ir longe. Né? O profeta teve que ir para Davi e dizer: olha, aquele cara pegou a ovelha do outro para fazer um churrasquinho. Não, mata esse cara. Mata esse cara. Ele falou: mas és tu. Entendeu? Então, as pessoas não conseguem enxergar que elas estão no erro. E isso não adianta, só estando no erro. O importante, eu queria terminar, é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos mostra que nós nos passamos de pecadores, que merecíamos morrer. Temos que reconhecer e agradecer muito a Deus, muito a Jesus, por ter se rebaixado, por ter assumido forma de homem, por ter sentido todas as dores, porque se ele não assumisse a forma de homem, porém não tendo pecados, ele não poderia morrer por nós. Então, enquanto dentro de nós sinceramente acharmos que a culpa está no outro, que nós somos pecadores,
que não adianta ficar corrigindo os outros sem corrigirmos a nós mesmos primeiro. Enquanto isso, nós não somos nada, nós não estamos salvos, nós sequer nos submetemos a Deus. Então é essa a situação que eu acho mais importante. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e, independente da situação que estejamos passando naquele momento da nossa vida, nós temos que ter uma vida para glorificar a Deus, porque sabemos que se não fosse por Ele, nunca mais haveria reconciliação. Por isso que nós temos que compreender cada vez mais a salvação, a obra da salvação, o sacrifício substitutivo de Jesus por nós na cruz, o derramamento do sangue. Então, pastor, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida. Hoje o Senhor trouxe valores básicos muito importantes. O Senhor falou até da questão política. O Senhor falou uma coisa também muito importante. Ele tinha apenas se destituído o rei, mas depois foi pior. Né? Então, não custa nada. Eu acho que está em Provérbios, que é muito melhor você ser chamado para uma posição alta do que te pedirem para sair, né? Mandarem você sair. É que eu não me lembro direitinho das palavras. Né? E se Deus quiser te elevar, saiba, alguma posição de destaque, saiba que você está lá para glorificar a Deus. Essa é que é a verdade. Essa é que é a única verdade. Então, pastor, graças a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe sua casa, sua família, e tudo que aprove a Ele que o Senhor tiver com você. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras, irmão. E nesse momento, então, quero convidar você que está participando aqui do culto conosco, que está ministrando, né, esse culto a Deus juntamente conosco, a fazer uma oração, né? Nós vamos fazer uma oração aqui agora, o irmão Luiz vai fazer a oração, né? E você aí vai colocar também a sua vida, você vai colocar diante de Deus as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que você quer superar, né? Você vai falar em particular com Deus aqui, cada um vai falando em particular, e somente o irmão Luiz vai estar aqui falando geral, né? Colocando aí aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, né? Então, nesse momento, não coloque limites, tá? As coisas pequenas, as coisas médias, as coisas grandes, as coisas importantes, as coisas que até você não acha importante, mas coloca diante de Deus, porque tudo fica melhor quando Deus está no meio, quando Deus toma frente, quando tudo pode ficar melhor, pode melhorar. Então, coloque tudo nas mãos do Senhor, aproveite essa oportunidade. Eu estou com um familiar que está no CTI, está muito grave, os médicos disseram que estão só esperando aí passar o tempo, né, e ele vai embora. Mas Deus pode revogar, né? Não estou dizendo que Ele vai revogar, né? Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para nós. Mas Ele pode sim revogar. Então, quanto à esperança, né? Quanto à vida, há esperança. Então, vamos orar, vamos buscar, vamos acreditar, né? Pessoas que estão vivendo problemas aí, que estão precisando de fonte de renda para o sustento da casa, da família. Coloque, não é pecado pedir a Deus para ajudar nessa área, não. Não é pecado pedir a Deus para dar socorro, pelo contrário, peça a Deus sim o socorro nessa área, peça para Ele te ajudar. Você não está sendo ganancioso, você precisa ter o seu sustento, você precisa ter o sustento da sua família, peça a Deus sim, coloca diante de Deus. Você que está atribulado no seu trabalho, está aparecendo um monte de coisa, você não sabe como fazer e tal, coloca diante de Deus as mínimas e as máximas coisas, coloca diante de Deus todas as situações e deixa Deus agir, deixa Ele ser Deus na sua vida. Então eu vou passar agora a palavra para o irmão Luiz, ele vai orar, ele sempre coloca aí as intercessões que Deus dirige ele, né, pelo país, pelas pessoas, aquilo que Deus dirige, mas você também vai estar orando e falando com Deus, você não vai ficar calado aí não, tá? Nem calado, você vai falar com Deus,
vai colocar diante de Deus aquilo que está passando em nome do Senhor Jesus. Amém? Combinado assim? Então vamos orar? Irmão Luiz, o irmão toca a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos, eu já falou tudo, né? Vamos imaginar que estamos aos pés de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra que foi aqui ministrada. E que essa palavra que foi aqui ministrada cumpra em nós o teu desejo de dia a dia ir transformando o nosso coração através da ministração da palavra pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos o nosso coração transformado, nós queremos o nosso coração sarado. E por isso poderemos viver um processo de santificação que se completará quando estivermos contigo. Muito obrigado por esse culto que nos fez muito bem e nos faz muito bem reconhecer que só tu és Deus e dependemos de ti, e graças te damos pela tua infinita misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, colocamos todos agora estão diante de ti, concordando, colocando todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, problemas de família, casais se separando, vícios, temperamento ruim, todo tipo de desemprego, não saber se conduzir, todas as nossas angústias e aflições nós colocamos em ti. Questões de saúde, tudo estamos colocando diante de ti em oração. E sabemos que o Senhor vai nos responder. O Senhor é o Deus que sustenta tudo. O Senhor é o Deus que nos criou e que pela tua misericórdia nos adotou nos adotou como filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Sabemos, meu Deus, que o Senhor nos responde. Muitas vezes não recebemos resposta, porque o Senhor está trabalhando em nossos corações. Muitas vezes a resposta já está diante de nossos olhos, mas não queremos, através do sangue de Cristo, tirar as camas que nos cercam. Muitas vezes é o pecado e muitas vezes é a falta de fé. Então sabemos que o Senhor está nos respondendo e por isso te agradecemos. E portanto, cada vez mais crescer em espírito e em verdade. E portanto, cada vez mais passar pelo processo da santificação. Como eu sempre faço, eu clamo especialmente pelos servos que vão aos hospitais, que vão aos presídios, levar a tua palavra, o teu evangelho da salvação. Porque, graças a Deus, a nossa vida não se resume a 80 ou 90 anos. Na verdade, estamos aqui, Deus, para que tu retornes, queremos estar contigo, queremos estar na nova Jerusalém celestial, queremos estar junto com os anjos que louvamos o teu nome. Senhor, eu também quero, por fim, pedir pelos missionários que, correndo o risco de perderem a própria vida, vão levar a tua palavra. Abençoa e guarda todas essas pessoas. Por fim, coloca o Brasil nas tuas mãos. Eu sei que nada acontece na terra, nessa terra, ou mesmo em todo o universo, que não seja conforme a tua vontade. Então eu clamo pela tua misericórdia pelo nosso povo. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que o Senhor os alcance
com teu Espírito Santo, para que possam se arrepender dos seus pecados e, diferentemente de Saul, te obedecerem e cumprirem as suas obrigações para com o povo. Pai, eu te peço que o livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica, que o Senhor livre o Brasil de toda mentira. Pai, que o Senhor livre o Brasil de ter a sua integridade territorial ameaçada. Eu quero te pedir que o Senhor guarde os campos, porque é deles que vem o nosso alimento. Que o Senhor proteja os nossos campos, que eles venham a produzir cada vez mais. Que o Senhor faça renascer e modernizar a nossa indústria. Que o comércio volte a florescer, que os serviços voltem a ser prestados, que o trabalhador e o Brasil de desemprego, que o trabalhador possa, meu Pai, trazer para a tua casa, para as tuas casas, o pão granjeado com o suor do seu rosto no trabalho. Livra o Brasil do mal, livra o Brasil da pressão das grandes potências. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que todo mundo possa ver que o Brasil é uma nação protegida por Deus, cuja maioria do seu povo permite. Mas eu peço que nos dê uma semana abençoada, que possamos meditar no que foi aqui pregado segundo a orientação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, mais uma vez, estivemos aqui reunidos para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso, né? Que nos salvou e que tem nos proporcionado a todas as nossas necessidades, a todos os recursos para que nós possamos viver nessa terra. Quero convidar os irmãos a estar conosco aqui novamente no próximo domingo, né? Por volta das 8h30 da manhã. Nós estaremos aqui no Convite e também no Instagram, e deixamos uma gravação no YouTube, né, que é colocada aí em outras redes sociais, como Facebook e WhatsApp, para aquelas pessoas que vão assistir depois. E vocês podem também compartilhar esse vídeo para que as pessoas aí alcancem a palavra de Deus, sejam alcançadas aí pela a palavra do Senhor. É uma forma de você estar fazendo também a obra de Deus. Vamos então nesse momento agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, tem nos proporcionado, irá nos proporcionar. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu a cada oração que foi feita aqui hoje. Eu estou em concordância com a oração do irmão Luiz, de cada irmão, cada irmã que orou, que colocou aí os seus propósitos diante da tua presença, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a esta pessoa uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na tua presença, junto aos seus familiares, junto aos seus, que também, meu Deus, o Senhor esteja cuidando da semana de cada um, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em seus trabalhos, em seus estudos, em suas atividades, que venham boas notícias, que venham milagres, que venham transformações para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao término deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança, livra, ó Pai, de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, é o nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, é o que eu te peço na mesma fé
na mesma concordância com todos que estão orando comigo neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você, juntamente com a sua família, tenha uma semana aí cheia de bênçãos, de paz, de alegria, de realizações, em nome do Senhor Jesus. Um bom domingo e a paz do Senhor Jesus. Amém.